Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Escatologia 2 e hoje nós vamos estudar a aula de número 43, a eternidade, a última aula desta disciplina aqui de escatologia. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Olha só que palavra poderosa. Aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. É interessante que esse capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ele fala muito a respeito da vinda do Senhor, não é? E eu quero ler aqui para você alguns versículos, né? Porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, poderosa, e aqui traz algumas coisas a respeito deste dia, não é? Deixa eu ler aqui a partir do versículo de número 14, 2 de Pedro 3,14. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, aos quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Olha só, agora e no dia eterno. Agora e na eternidade, né? Eu li aqui a tradução King James, mas dependendo da sua tradução vai estar eternidade. Então, o que é eternidade? É o dia que não tem fim, é o dia que nunca acaba, não é? É interessante que no conceito filosófico de eternidade, a filosofia traz como algo atemporal ou fora do tempo, não é? Ou em contraste com o tempo. E biblicamente falando, amados, a eternidade está fora do limite desse tempo e espaço. A Escritura fala, como lemos, né, aguardamos um novo céu e uma nova terra. João descreve isso no Apocalipse, não é? Pedro diz aqui que essa terra que agora existe vai estar reservada para o fogo, para ser queimada, para ser destruída, e haverá uma nova terra e um novo céu. Nessa nova terra, nesse novo céu, haverá justiça, porque quem irá governar será o Senhor. Nenhum pecador irá entrar, nenhum pecado irá entrar. Quem irá entrar lá? Só quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, quem já tem corpo glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Então, hoje nós estamos limitados a tempo e espaço. Por exemplo, eu estou aqui no estado de São Paulo. Para eu ir até, por exemplo, o Rio Grande do Norte, o Amazonas, eu vou gastar algum tempo, não é? Eu preciso me locomover, seja a pé, de bicicleta, de carro ou do transporte mais rápido, que seria o avião. Mas eu estou limitado a tempo e a espaço. Na eternidade, nós não teremos limitação de tempo, porque Deus não tem limitação de tempo. A Escritura diz que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não tem limitação nenhuma a esse respeito, não é? Então, nesse novo céu, nessa nova terra, como diz Paulo lá em Filipenses 3,20, a nossa cidade está no céu, a Nova Jerusalém. E é interessante que aqui na página 1 da apostila tem algumas citações, e tem um aqui do Severo que fala a respeito do céu, que tem pelo menos 3 sentidos na Bíblia. E a primeira, como parte do universo, não é? Olhando a olhos nus, seria o espaço. Segunda, sinônimo de Deus. E a terceira, sinônimo de
habitação de Deus. E aqui tem os versículos de referência, Deuteronômio 26, Salmo 2, né? O Senhor Jesus diz em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, que o Senhor está no céu. Não é? O próprio Senhor Jesus disse, nós temos que nos alegrar porque o nosso nome está escrito no céu. Lucas 10, 20. Então, haverá um novo céu, haverá uma nova terra, e esse novo céu é uma habitação onde o Senhor está, é a habitação de Deus. E João 14, o Senhor Jesus deixa claro, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar, e eu vou e virei outra vez para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa maravilhosa. Então, além de morar no céu, nós já temos lá uma mansão celestial preparada, nós já temos lá a nossa morada. O Senhor Jesus já foi nos preparar lugar. E é por isso que nós temos que perseverar. E é interessante que Apocalipse 21, verso 1, fala do novo céu. E aqui na Escritura aqui na apostila, melhor dizendo, tem um comentário do pastor João Ember a respeito, né, do que o Senhor Jesus diz lá em João 17, 3, que ele diz assim, a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Aí o pastor João Ember comenta aqui que a vida eterna é um direito do salvo, é um direito daquele que recebeu ao Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único porque não há outro. Como diz lá em Atos 4,12, não há dado entre os homens outro nome pelo qual devamos ser salvos, é somente pelo nome do Senhor Jesus. Então o nome dele é único, suficiente, porque quem tem Jesus não precisa mais de ninguém. Quem tem Jesus não precisa da Maria, do Pedro, do Paulo, do João, não é da Iemanjá, do caboclo. Quem tem Jesus só precisa dele. Como diz lá Hebreus 10, 12, né? O sacrifício dele é suficiente. É exclusivo porque Deus não aceita outro mediador. Está escrito em 1 Timóteo 2, versículo 13 em diante, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não existe outro mediador, ele é exclusivo e eterno, porque durante toda a eternidade nós estaremos lá louvando e adorando, glorificando, exaltando o nosso Senhor. Será maravilhoso, será glorioso. E querido, deixa eu lhe falar algo. Muitos cristãos, infelizmente, ainda não tiveram experiências pessoais com Deus. Precisa ter, busque, viu? Busque ter essas experiências pessoais, esse relacionamento íntimo com Deus. E amados, quando nós entramos na presença de Deus, você não lembra mais dos problemas, das dificuldades, você só quer a presença dEle, você não lembra mais das situações e aflições da vida. Se aqui na terra já é possível entrar na presença do Todo-Poderoso e ser tomado pela glória dEle, e é maravilhoso, imagine vendo a Ele face a face, na presença dEle, dia após dia. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Mas muitas pessoas ainda não tiveram esse gostinho aqui na terra, ainda não experimentaram. Precisa, por mais que eu descreva com palavras, você precisa buscar de todo o coração. É pessoal, é particular. A palavra deixa claro, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando se tem um encontro genuíno com o Senhor, a vida é transformada. Paulo teve um encontro com Cristo, lá em Atos 9, a vida dele foi completamente transformada. Quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida muda e é possível, não só uma vez, mas constantemente. O próprio Senhor Jesus disse a ele que lhe apareceria ainda várias vezes a Paulo, né? E de fato o Senhor Jesus vai falando com ele, e no livro de Atos é registrado isso várias vezes. Inclusive, não é? O Senhor vai dizer, não vai para lá, passa para cá, para Macedônia, não é? O Senhor vai dizer, por exemplo, quando ele é preso em Jerusalém, você tem que ir para Roma testemunhar de mim. O Senhor aparece a ele várias vezes. E assim o Senhor fala conosco, quando nós o buscamos de todo o coração, desejamos, quando diz o Salmo, como diz o Salmo 42, a nossa alma tem que ter sede, a nossa alma tem que desejar ao Senhor. Davi diz no Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na minha vida no tabernáculo do Senhor e aprender no seu santuário. Olha só, ele quer o Senhor, ele quer a presença de Deus, ele está no santuário. Mas o Salmo 63, ele está no deserto de Judá e o contexto aí da história é que ele havia saído de Jerusalém, o contexto do Salmo 63, né? É o que está lá
depois do que houve lá em 2 Samuel 16, quando Absalão toma Jerusalém e ele se vê obrigado a sair de Jerusalém, ele vai para o deserto de Judá e lá no deserto ele vai dizer que a alma dele tem mais sede do Senhor do que a língua de água. Olha só, ele está no meio do deserto e diz, a minha alma anseia por ti, eu vou te buscar de madrugada, meus braços, minhas mãos vão te louvar, os meus joelhos vão se curvar diante de ti, minhas mãos vão se levantar. Olha que coisa tremenda, amados, olha como é maravilhoso buscarmos a presença de Deus. Tem muita gente que mantém com Deus uma relação de uso, só busca aquilo que Deus pode dar, busque ao Senhor por quem Ele é, que Ele te dá tudo o que você precisa, busque a Ele com um coração sincero e verdadeiro, que você vai ver a glória dEle vir sobre a sua vida. Então vamos continuar aqui. O próprio Senhor Jesus então afirma que a vida eterna é conhecer ao Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,9 está escrito assim, mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só que coisa maravilhosa. Deus tem grandes coisas preparadas para você, para a sua casa, para a sua família. Deus tem coisas tremendas preparadas para nós, não é? Mas nós temos que buscar, nós temos que perseverar. 1 Coríntios 13:12, ele diz assim, hoje nós vemos por espelho como que enigma, mas nós então veremos face a face, conheceremos como somos conhecidos. Na eternidade vai ser uma vida de comunhão com Deus, na eternidade vai ser uma vida de descanso, de entendimento, de santidade, de alegria, de abundância, de glória, de adoração. A presença de Deus é maravilhosa. Agora, para entrarmos na eternidade, nós temos que perseverar até o fim. O Senhor Jesus deixou claro, não é? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, amados, dias em que muita gente se vê desesperado, angustiado, depressivo, não é? Os dias maus vêm, a Escritura não esconde isso, não é? Por isso que lá em Eclesiastes 12 o texto diz, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade antes que venham os dias maus. O contexto lá é óbvio, ele está falando de velhice, não é? De ficar cego, a cegueira por conta da velhice, os dentes, lá na Escritura vai dizer moedores, na tradução Almeida, né? Os dentes caírem, enfim, mas os dias maus vêm. O Senhor Jesus fala no Sermão do Monte, basta cada dia o seu mal. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5, que nós temos que andar como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. No capítulo 6, ele diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, do poder de Deus, para que, acabando de fazer tudo, nos dias maus, então, nos dias de luta, de adversidade, não é? E esses dias todos nós passamos. A Escritura traz vários exemplos disso, por exemplo, o grande profeta Elias, um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, intimidade com Deus, ele era um homem de oração, diz lá Tiago 5, 17, 18, que ele orou e durante 3 anos e meio não choveu, depois ele orou e choveu. Era um homem que orava e Deus mandava fogo do céu. Era um homem acostumado com o sobrenatural, com a provisão de Deus. Deus mandava corvos para levar pão e carne para ele. Deus envia ele na casa da viúva de Sarepta e Deus não deixa faltar nem farinha na panela, nem azeite na botija. Ele era um homem que vivia o sobrenatural. Mas um belo dia ele se viu em angústia, ele se viu em aperto e ele vai, como diz lá 1 Reis 19:4, ele vai orar pedindo a morte. Tamanha era a angústia, o peso espiritual, tamanha era a situação que ele vivia depois da ameaça de Jezabel, que ele pede a morte. Na realidade ele não queria morrer, ele queria atenção, ele queria o cuidado de Deus. Mas, amados, se um grande homem de Deus, de oração, de fé, de coragem, acostumado com o sobrenatural, viveu um dia de angústia tamanha, imagine nós, não é? Tudo que está escrito é para nos ensinar. É por isso que nós temos que, como Elias, né, comer do alimento que o Senhor dá. O Senhor Jesus diz, aquele que vem a mim, João 6,35, jamais terá fome, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem bebe a água que Ele dá jamais tem sede. Então, para nos mantermos de fé, perseverando, né, nos dias maus, nos colocar de pé, é através do alimento que é a palavra. Está escrito que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Temos que beber também a água viva do Espírito Santo. Essa água viva tem que fluir em nós como um rio no nosso interior, como disse o Senhor Jesus lá em João 7,38, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, e esse rio tem que fluir em nós. Imagine esse rio fluindo já não só aqui, mas presencialmente lá na glória. Olha que
coisa tremenda, a presença de Deus, não é? Então, na eternidade também nós vamos conhecer uns aos outros. Nós vamos reconhecer uns aos outros. Na transfiguração, o texto está lá em Mateus e está lá em Lucas 9, o Pedro, o Tiago e o João conheceram o Moisés e o Elias. Moisés viveu há cerca de 1.400 anos antes de Cristo, Elias há cerca de 800 anos antes de Cristo. Hoje a gente tem tecnologia, né? Tem foto, celular, meios digitais de guardar e tal, mas naquele tempo não tinha foto, não tinha nada fisicamente, humanamente, era impossível que o Pedro, o Tiago e o João soubessem como era a fisionomia do Moisés e do Elias. Mas quando eles os veem, automaticamente eles têm uma certeza, ali é o Moisés, ali é o Elias. E na eternidade nós vamos também nos conhecer. E uma pergunta que já me fizeram várias e várias vezes é a seguinte: pastor, mas na eternidade a gente não vai lembrar dos nossos parentes e não vai ficar triste, né, lembrando lá dos nossos parentes que não estão lá, de um conhecido, de alguém que esteja no inferno, no lago de fogo depois? Não vamos ficar tristes? Vamos não, querido. Sabe por quê? Quem já tem experiências com a presença de Deus aqui na terra sabe, quando você entra na presença dele, é tão maravilhoso, é tão fenomenal, que você não lembra mais se tem esposa, filho, não lembra de mais nada, só quer a presença dele, não é? Só diz santo, santo, santo. Quando você entra na presença dele, se sente assim, ó, pequenininho, do tamanho de um grãozinho de areia, e ao mesmo tempo contempla a grandeza dele, ao mesmo tempo contempla a intensidade da santidade, ao mesmo tempo contempla como o amor dele te envolve, te abraça, te constrange, é algo espetacular. Se tudo isso aqui na terra já é possível, já acontece, se isso nunca aconteceu com você, busque que vai acontecer e busque para que isso seja uma frequente, né? uma coisa frequente na sua vida. Se aqui na terra já é possível, imagina lá na glória. Deus não vai nos dar amnésia, nós não vamos perder a memória, só que o que Ele tem preparado é tão maravilhoso, que vai ser como quando lá de José, lembra de José, filho do Jacó? Ele tem 2 filhos, e ele coloca o nome dos 2, não é? O Manassés e o Efraim. Deus me fez esquecer o meu passado de sofrimento, e Efraim quer dizer Deus me fez prosperar numa terra estranha. Não é que Deus deu amnésia, ele não ficou com amnésia, não apagou da memória dele o sofrimento que ele passou, não deletou. Só que ele passa um período de 13 anos, melhor dizendo, que quando ele foi lançado na cova, vendido como escravo, ele tinha 17 anos, quando ele é colocado como governador, ele já tem 30. Então, 13 anos de sofrimento, vergonha, humilhação, prisão. Só que dos 30 em diante, até a morte dele, com mais de 100 anos, vai ser anos de bênção, de alegrias, de felicidades. O texto vai dizer que ele viu os netos de seus netos. Olha só, lembrando que no céu não haverá casamento, tá, amados? O Senhor Jesus, quando ele é questionado pelos saduceus, ele deixa claro, Mateus 22, que no céu ninguém casa nem se dá em casamento, não é? Mas muito bem, José, ele vai colocar esses nomes nos filhos, porque embora ele tenha sofrido, o tempo que ele estava vivendo era tão melhor, tão maravilhoso, que aquele passado de sofrimento ele nem lembrava mais. E assim nós, queridos, e assim nós, quando estivermos na glória, vai ser tão maravilhoso, tão espetacular, você não vai mais lembrar de sofrimento nenhum, você não vai lembrar mais de luta, de dificuldade, dos parentes que se perderam, infelizmente. É óbvio que naquilo que está em nós temos que orar, clamar, interceder, nós temos que fazer a nossa parte. Apocalipse 21, versículo 4, o texto diz que o Senhor vai enxugar toda lágrima do olho, olha só, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha só, no novo céu, na nova terra, na eternidade, né, no dia eterno, no dia sabático, como alguns dizem, né, o sábado eterno. O que era o sábado no Antigo Testamento, né, para o judeu? O que é o sábado? Era o dia de descanso dos trabalhos literais e o dia também de adorar e servir a Deus. O Senhor, de maneira profética, fala que ia tirar o povo da escravidão e levá-lo para o descanso na terra prometida. Isso tudo é profético, né? Eles saem da escravidão, saem do Egito, que representa o mundo, e vão
para a terra prometida, num lugar de delícias, num lugar maravilhoso. E isso é profético, porque está para acontecer o maior êxodo da história, que é o arrebatamento. Não vai ser só uma nação, vai ser pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações que serão levados para estar com o Senhor, que irão passar a eternidade com Deus. Todos nós, os salvos, estaremos nesse novo céu, nessa nova terra, entraremos de fato no descanso eterno do Senhor. Descanso no sentido de satisfação, de alegria, de prazer, de contentamento, né? E lá não haverá nem dia nem noite, porque não vai haver nem sol nem lua, não vai haver questão de hora, limitação de tempo, nada disso, não é? O Senhor Jesus, que é o Cordeiro, a lâmpada que é Ele, vai iluminar, Ele é a luz viva, não é? Como diz lá Apocalipse 21, 23, está escrito assim: a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha que coisa maravilhosa. Na Nova Jerusalém também, nós vamos comer do fruto da árvore da vida, conforme diz lá Apocalipse 22, 14. Mas é para quem lava as vestes no sangue do Cordeiro. E essa lavagem tem que ser todos os dias. Essa lavagem tem que ser diária. Todos os dias temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Como diz lá Eclesiastes 9, 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, vestes brancas é santidade, e em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca te falte o óleo sobre a cabeça. Veste branca, santidade, óleo sobre a cabeça, presença de Deus. Nós temos que ser virgens prudentes, temos que nos preparar e aguardar a vinda do nosso noivo, do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. E lá vai ser um estado de felicidade eterno, não é? Como diz aqui o comentário aqui da apostila, vai ser completo livramento do pecado. Lá não vai ter mais pecado, vai ser santidade completa. Comunhão irrestrita com Deus, né? Vamos ter intimidade plena, ver o Senhor face a face, conhecer como somos conhecidos. Seremos isentos do mal, porque não vai existir mais mal. Satanás, seus demônios, o anticristo, a besta, o falso profeta, todos eles já estarão lançados no lago de fogo, ardendo lá eternamente. Serviço contínuo a Deus, vamos servir ao Senhor, servir com alegria, com prazer. Amados, diante da presença de Deus nós nos curvamos. Diante da santidade do Todo-Poderoso não tem como ficar de pé. Ele é santo, como diz lá Apocalipse 1, João quando viu, ele caiu com o rosto em terra, porque ele é santo, santo, santo. A presença dele é gloriosa, não é? Nós vamos exaltar ao Senhor e na presença dEle nós estaremos abençoados, fortalecidos, como diz aqui o apóstolo Paulo, se conheceremos como também somos conhecidos. É por isso que vai valer a pena. O caminho é estreito, mas vai valer a pena. Temos que diminuir para que o Senhor cresça. Querido, é necessário compreendermos que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele tem a glória eterna, o céu, tudo que é de bom preparado para nós, para quem perseverar até o fim, para quem entrar pela porta estreita. E a porta, como diz João 10, 9, é o Senhor Jesus. A porta é estreita e nós temos que entrar por ela, porque quem entrar sairá, salvar-se-á, encontrará pastagens. A porta larga conduz à perdição. Estamos vivendo em dias em que muitos têm se perdido. Muitos não têm vigiado, não têm se policiado, não têm batalhado pela fé. A nós não cabe julgar nem apontar ninguém. A nós cabe batalhar pela fé, a nós cabe orar, a nós cabe interceder, a nós cabe ser exemplos de fé, ter bom testemunho. A cada um dos salvos, nos compete nos manter em santidade, em fidelidade, em retidão. É óbvio que estamos num processo de aperfeiçoamento constante, né? Teologicamente, o processo da salvação tem 3 etapas, que é a justificação, quando cremos, né? O sangue de Jesus nos justifica, a santificação, que é o processo intercorrente, que está no meio, e por fim a glorificação, quando teremos o corpo transformado num corpo glorificado para habitar eternamente com Deus. Deus é Espírito, como diz lá João 4, 23, 24, o próprio Senhor Jesus diz isso, então nós teremos um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 50 diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então nós teremos um corpo glorificado, um corpo espiritual para habitar num ambiente espiritual, num ambiente glorioso, num ambiente maravilhoso. E é por isso que o Senhor Jesus deixa claro nas cartas
que ele manda escrever às igrejas do Apocalipse é o que vencer. As 7 cartas ele conclui dizendo ao que vencer, e em cada carta ele traz uma recompensa ao que vencer. Então, queridos, nós temos que vencer, nós temos que batalhar pela fé, nós temos que ser fiéis até o final, porque a eternidade é gloriosa. Do mesmo jeito que Deus é perfeito para criar tudo o que é de maravilhoso na glória, Ele é perfeito para criar todo tipo de dor e sofrimento no lago de fogo. Há quem diga, não é? Há quem acredite na teoria do aniquilacionismo. O que diz essa teoria? Que as pessoas que irão para o lago de fogo ficarão lá por um tempo e depois sofrendo, padecendo, e depois serão exterminadas. Só que o Senhor Jesus diz em várias vezes, fogo eterno, fogo que nunca se apaga, não é? Deus, ele é perfeito para criar o que há de melhor. A eternidade, queridos, pode ser com Deus ou sem Deus. Do mesmo jeito que com Ele haverá tudo o que é de bom, sem Ele, todo tipo de dor e sofrimento em maior nível, escala e grau inimaginável, humanamente falando. Então é por isso que nós temos que perseverar, porque a nossa existência aqui é um período de tempo curto, curtíssimo, como diz Tiago 4, é um vapor, é curtíssimo, é pequenininho, comparando-se com a eternidade. A eternidade não acaba, a eternidade não tem fim. E nós temos que nos esforçarmos para passarmos a eternidade com Deus e não sem Ele. Temos que perseverar até o fim, porque vai valer a pena, tá? Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa aí o teu joinha, deixa aí o teu like, tá? Deixa aí também o teu comentário, que você gostou, que você aprendeu, de onde você está nos assistindo. E se você não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative também o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E também você é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, tá? Que está aparecendo os números das contas aqui da Paz e Vida. Você pode fazer a sua doação, sua transferência, seu depósito e depois envie o recibo, o comprovante para este número aqui de WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, do livro Paráclitos, do livro Jesus, do Evangelho Reunido, Quando Não Dá Mais, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.